Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. E nós vamos ler a partir do versículo 3 até o 9. É do conhecimento da maioria das pessoas que eu tenho uma dificuldade enorme com pregação temática em relação às datas. Eu me lembro, acho que foi em 2008, no início da igreja, que eu preguei uma mensagem no Dia dos Pais intitulada O Juízo na Casa de Deus. Alguém falou, é Dia dos Pais. Eu falei, eu não tenho mensagem de pai para pregar todo ano para vocês. E muitas vezes, não é apenas essa questão da dificuldade, mas a gente gosta de parabenizar, mas a vida segue com várias necessidades, às vezes direções de Deus de forma diferente. Mas para tentar não deixar o que eu vou falar hoje totalmente desvinculado do dia e da data comemorativa, eu posso dizer que o que eu vou pregar tem tudo a ver com aquilo que sempre me inspirou em relação ao que eu queria ser para os meus filhos, não só naturais, como também os filhos espirituais. E se houver algo que eu possa pregar, que inspire não apenas os que já são pais, mas os futuros pais que estão aqui no nosso meio. Eu espero que você, como eu, já ore pela sua futura família, pelos seus futuros filhos, antes mesmo de tê-los. Eu comecei a orar pelos meus aos 15 anos de idade. E tem sido uma vida de oração, de intercessão em favor deles. E eu oro que aquilo que eu vou compartilhar com você possa inspirá-lo também. Antes de começar, eu preciso fazer uma homenagem à minha esposa. Hoje é Dia dos Pais, mas se não fosse Deus, por meio da palavra do Espírito Santo, eu não teria feito um bom papel. Mas na sequência, se não fosse você, meu amor, não tinha rolado. Você foi mais do que uma conselheira, foi uma inspiração, uma mulher sábia, equilibrada. E ver nossos filhos hoje crescidos, servindo a Deus, eu acho que é um dos maiores troféus que a gente pode levantar diante de Deus com gratidão. E eu sou grato a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 3. O texto diz assim: quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso de nardo puro. Quebrando o frasco, derramou perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixe a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. Eu quero dar ênfase ao verso 9. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. O verso 3 fala que esse episódio aconteceu em Betânia. E quando você relaciona esse relato com o de outros evangelhos, a dedução a que se chega é que se trata de Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. Há uma discussão sobre isso, mas o fato é que no final, e esse versículo 9 para mim arremata bem a história, nós vemos Jesus destacando que aquilo que essa mulher fez deveria ser contado para o mundo todo, em todos os lugares, em todas as épocas. Em outras palavras, nós podemos dizer que Jesus imortalizou essa mulher. Normalmente a Bíblia nos apresenta relatos do que pessoas fizeram com uma ênfase. Isso serve para o nosso ensino. Romanos 15:4 diz: tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Em 1 Coríntios 10, no versículo 11, a Bíblia falando dos registros históricos da nação de Israel, diz que essas coisas que eles aconteceram foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo. E a Bíblia usa de uma maneira muito didática os episódios da vida das pessoas para nos ensinar, para nos instruir. No entanto, esse texto não foi registrado apenas com esse propósito. Jesus claramente diz que mais do que nos instruir com a história dela, Ele queria que todo mundo soubesse não só da existência dessa mulher, mas do que ela fez. Resumindo, Ele queria que ela fosse lembrada.
Ele queria que de fato isso ficasse, na mente de todos nós, ocupasse o nosso conhecimento. A memória dessa mulher e do seu feito deveria ser preservada. Desde a antiguidade, sempre se viu no homem, diante da sua mortalidade, diante do anseio pelo que é sobrenatural, o anseio de alcançar imortalidade. E mesmo não estando ao seu alcance, porque isso é algo que só podemos viver em Cristo, as pessoas de alguma forma tentavam pelo menos ser lembradas. Fala-se, por exemplo, que entre os gregos, quando iam às batalhas, eles tinham uma disposição: não importa se eu vou morrer, desde que isso gere imortalidade, e lembrem de mim e lembrem dos feitos. A obsessão por ser lembrado, no caso de alguns, era tão intensa que definia muitas vezes o estilo, a forma, a maneira de viver. Eu acredito que esse anseio dentro do homem faz parte de alguma coisa que Deus queira que esteja em nós, ainda que muitas vezes as pessoas não consigam entender ou precisar, com determinação, a sua origem. Mas o que essa mulher viveu é totalmente diferente do que a Bíblia fala sobre outras pessoas, como o rei Jeorão, por exemplo. Segundo Crônicas, capítulo 21, verso 2, diz que ele se foi sem deixar saudades. Tem gente que não apenas não deixa boas lembranças, mas sequer deixa saudade. Vai embora sem fazer falta. A Bíblia diz que não prestaram homenagem na sua morte, não deram a ele as honrarias que os reis dão, e ninguém sentiu a menor falta. É quase aquele sentimento: já vai tarde. E que Deus nos livre de viver uma vida que não deixe um rastro positivo. O tema da minha mensagem hoje é um viver memorável. Ao que eu e você precisamos entender que nós precisamos projetar um impacto, não apenas em vida, mas inclusive no que nós podemos chamar no pós-vida. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, no capítulo 1, o apóstolo Pedro faz a seguinte declaração no verso 15. Eu, na verdade, vou começar no 12 para fazer mais sentido para vocês. E diz: por essa razão sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, uma referência ao corpo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Aqui uma referência a João 21, quando no verso 18 a Bíblia fala sobre com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar Deus. Ele está dizendo: minha hora de partir está chegando. Mas ele diz no verso 15: mas da minha parte, me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Ele está dizendo: eu tive o privilégio de impactá-los em vida, mas eu vou me esforçar ao máximo para que depois da minha partida eu deixe um saldo, um resultado, uma memória, um legado que continue produzindo fruto na vida de vocês. Ou seja, viver de forma memorável é uma escolha, é uma decisão. E essa decisão precisa ser alimentada não apenas por um sentimento, mas uma determinação, uma entrega, uma rendição. E para falar disso, eu quero usar o episódio que a própria Escritura relata a respeito dessa mulher e apresentar para vocês, em 3 fundamentos distintos, algo que para mim compõe aquilo que de mais importante eu consigo ver e comunicar a partir dessa experiência. É lógico que tem gente que faz história e é lembrado diante das pessoas, mas para mim mais importante do que apenas ser lembrado diante das pessoas é ser lembrado diante de Deus. Jesus quis que essa mulher fosse lembrada diante dos outros, mas obviamente primeiro ela chamou a atenção dele. Em Malaquias, no capítulo 3, no verso 16, a Bíblia diz: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor escutou com atenção o que diziam. Mesmo aquilo que você não fala com Deus e conversa com os outros, Ele está sempre ouvindo, lembre disso. E o texto diz: havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que lembram do seu nome. Deus está dizendo: você lembra de mim e do meu nome? Também tem um memorial diante de mim a seu respeito. Deus está dizendo: eu vou lembrar de você. Em Atos, no capítulo 10, no final do verso 4, a Bíblia diz que o anjo que aparece a Cornélio lhe diz: suas orações e suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Obviamente, eu quero falar de um viver memorável que também seja diante da memória das pessoas, mas que em primeiro lugar seja aos olhos de Deus e consequentemente como efeito colateral diante das pessoas. E como eu disse, eu quero organizar isso e distinguir em 3 aspectos que eu acho que merecem nossa observação. Primeiro, eu quero destacar que não é o que cada um é como pessoa que determina o viver memorável. Segundo, eu quero destacar a ênfase de entender o que essa mulher fez, que eu resumiria na frase: dar o melhor a Jesus. Em terceiro e último lugar,
eu quero destacar que eu e você precisamos de discernimento, de percepção espiritual para ver o que os outros não estão vendo. Eu acredito que esses ingredientes, embora não necessariamente esgotem, são suficientes para garantir que eu e você possamos ter um viver memorável. Então, em primeiro lugar, não é o que cada um é como pessoa. Às vezes a gente imagina que para que você tenha um viver memorável, você tem que nascer favorecido por determinadas coisas, por uma posição social, né, privilegiada, por uma educação distinta, né, por pais, né, que fizeram um trabalho extraordinário, embora essas coisas de uma forma ou outra possam contribuir. Elas não são necessariamente uma exigência. A primeira coisa que eu quero destacar é que o texto está falando a respeito de uma mulher. E diferente de hoje, as mulheres não eram valorizadas naquela época. Para você ter ideia, quando a Bíblia diz que Jesus multiplicou pães, a Bíblia diz que ele alimentou uma multidão de 5.000 homens. E a Bíblia diz assim, fora mulheres e crianças. As mulheres e crianças não eram contadas. A posição delas na sociedade era muito distinta. E não estou falando apenas de funções específicas determinadas pela palavra, mas de um elemento cultural. Elas sofriam desprezo. Os discípulos ficam escandalizados quando chegam junto ao poço de Jacó em Sicar, Samaria, e vem Jesus conversando com a mulher. Tipo, como é que ele está dando atenção moral para uma mulher? Porque naquela cultura havia uma diferença gigantesca. E eu e você precisamos entender que essa mulher, que talvez teria o desprezo da grande maioria, ela se torna memorável não só aos olhos de Jesus, mas ele diz que ela seria por todas as pessoas. Significa que eu e você não precisamos necessariamente ser favorecidos por uma circunstância, por um ambiente. Viver uma vida memorável depende de uma decisão, depende de uma escolha. Você pode dizer amém? A segunda coisa é que isso também não é fruto apenas do apoio que alguém te dá. Eu dou graças a Deus que no meu chamado para servir a Deus no ministério, né, meus pais não apenas me apoiaram, mas tiveram orgulho da minha decisão. Mas a verdade é que eu e você não precisamos depender do apoio de ninguém. As pessoas à volta dessa mulher a criticaram, a atacaram pelo que ela fez. A tradução que lemos diz que murmuraram contra ela. Mas quando você vai olhar o original grego, a palavra que melhor descreve aquilo que fizeram para com essa mulher é bramaram contra ela. O texto mostra que eles chegaram a levantar a voz, que eles gritaram com ela. Essa mulher foi hostilizada. Jesus precisou defendê-la, né? Ele se posiciona e diz no verso 6, deixem a mulher em paz. Tipo, chega, já deu a cota de pegação no pé. E ela não teve necessariamente o apoio e a compreensão de ninguém. Estamos falando do que seria a elite, a diretoria da igreja, em volta de Jesus, atacando essa mulher. Então não é aquilo que você é como pessoa, não é necessariamente o ambiente, não é necessariamente o apoio que você pode ter das pessoas. É uma escolha, é uma decisão, que a gente pode chamar também de uma resposta para Deus. Quando eu olho para as escrituras, eu vejo gente que pega o caminho inverso. E a Bíblia fala de gente que teve a sua memória apagada pela maneira errada como se conduziu. Por exemplo, Êxodo capítulo 17, verso 14. Então o Senhor disse a Moisés, escreva isso para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Deus disse, esses não serão apenas julgados, eu não vou permitir que eles sejam lembrados. E diz, eu vou eliminar não apenas eles, eu vou eliminar a memória deles, eu vou eliminar a lembrança deles. Salmo 34, 16 diz, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Se deixar um estilo de vida, um viver memorável não fosse algo benéfico, Deus não falaria contra isso com uma palavra de juízo. No Salmo 109, dos versos 15 a 17, nós lemos, permaneçam ante os olhos do Senhor para que faça desaparecer da terra a sua memória. De quem ele está falando? E diz, porque ele não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o pobre e o necessitado, bem como o quebrantado de coração para os entregar à morte. O Senhor diz, amou a maldição, que ela o apanhe, não quis a bênção, que ela se afaste dele. Bênção ou maldição são escolhas que as pessoas fazem por meio da sua decisão. Deus diz, vai perseguir o pobre, vai perseguir o quebrantado de coração, não vai se lembrar de usar de misericórdia para com o necessitado. O Senhor diz, já que se amou a maldição, porque essas escolhas levam isso, ele diz que ela o apanhe, não quis a bênção, que ela se afaste dele. Mas novamente, permaneça ante os olhos do Senhor para que faça desaparecer da terra a sua memória.
Agora, diferente disso, o que nos faz memoráveis. Diferentemente de quem peca, Deus abençoa aquele que o teme. Olha o Salmo 115, versos 12 e 13. O Senhor lembrou-se de nós. Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. De novo, não é quem você é, tanto pequeno como grande. É aquilo que você escolhe ser, é aquilo que você escolhe fazer. Você pode repetir essa frase comigo? Diga: Deus abençoa aqueles que o temem, tanto pequenos como grandes. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.